Bom dia mais uma vez a nossos irmãos que nos prestigiam hoje, tanto através das redes sociais como presencialmente. Ficamos 2 domingos, mas as nossas palestras foram sim transmitidas. Agradecemos imensamente a todos vocês que querem aprender conosco. E hoje nós temos a nossa irmã Sandra, que vai dar continuidade a um estudo que ela vem fazendo sobre sonhos. A nossa irmã é trabalhadora da Casa Bezerra de Menezes e sempre nos auxilia com as suas falas. É com você, minha amiga. Então, muito bom dia a todos, nos 2 planos da vida. Mais uma vez, estamos aqui para facilitar. Eu não vou dizer que é palestra, porque eu só pesquiso. Quem escreveu foram os espíritos. E a minha faculdade, desculpa, como foi falado hoje nos estudos, é uma... Desculpa. Ok. Beleza. Obrigada. Ok? Tudo certinho? Então, a minha faculdade, uma das minhas faculdades que Deus me deu é a pesquisa. Eu gosto muito de aprender. Também de repassar. Então, facilitar. Vamos dar hoje, então, a continuidade a Sonhos, parte 2. Quem tiver interesse, a parte 1 já está gravada, está no Instagram do grupo, Fraternity Spiritist Society. Vocês vão lá e acessem como todas as outras, de todos os que vêm aqui, todos os domingos, para deixar um recado. André Luiz nos conta que quanto mais inferior ele for, o homem, mais difícil será para ele emancipar-se espiritualmente. Lembrando que é continuação do que a gente falou. Primeiramente, só para dar uma pincelada, para a gente ter sonhos, a gente necessita de dormir. Então, foi dito antes, no primeiro momento, que o dormir é um exercício para a morte. Porque no momento que a gente deita na cama, o espírito sai. E ele vai ter com seus afins. E quem são esses afins? São aqueles que nós, durante o dia, conversamos, estudamos, participamos, reclamamos. Então, tem o lado positivo e o não muito positivo. E é com aqueles que a gente vai, e desse momento, nós vamos nos encontrar espiritualmente com aqueles que a gente está com a energia ligada. Se a gente reclama muito, fala muito de alguém, a gente fica chamando esse alguém, encarnado ou desencarnado. E ali nós estamos. Nós não nos lembramos dos nossos sonhos, muitos de nós. E muitos nós nos lembramos. Então vale a pena a gente dar uma olhada lá nos sonhos, parte 1, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer conosco. O que ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desenvolvimento da individualidade através do sono é quase um estágio absoluto de mera reconstrução física, porque o sono é nos dado para o descanso, porque o corpo necessita do descanso. Se nós não descansamos o corpo físico, o que acontece? Mau humor. O que acontece? Doenças psicossomáticas, muitas das vezes, e por aí afora, muito dos nossos sentimentos negativos, ele vai se manifestar durante o dia. É só a gente ver, quem tem filhos, é só a gente ver que a criança que não dorme, ela fica impertinente. E nós, adultos, nós não notamos, porque a gente é adulto, a gente já cresceu, a gente não nota. Que a gente fica impertinente também, é no trabalho, é onde quer que seja. Bem-vindo.
Nos mecanismos da mediunidade, né, ele continua falando, nos animais os sonhos são um puro reflexo das atividades fisiológicas. Os animais sonham também. E no homem primitivo, em que a onda mental está na fase inicial de expansão, o sonho, por muito tempo será invariavelmente uma ação reflexa do seu próprio mundo consciente ou afetivo. Então, como eu falei no começo, aquilo que a gente fez durante o dia, a gente trabalha à noite. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele coloca que os nossos sonhos são os restos diurnos. Por exemplo, nós estamos ainda, antes de dormir, nós passamos pela sala, ou por onde alguém está assistindo TV, e naquele momento, mas assim, segundos, a gente só olha de relance o que está acontecendo na TV. E aquilo muitas vezes se fixa na nossa mente e a gente vem a sonhar com isso. E depois ele coloca, é claro, né? Se o sonho se torna repetitivo, é bom investigar. Então, mas depende muito desse sonho. E vai num profissional, é claro. Os sonhos desafiam uma interpretação precisa desde os primórdios da humanidade, envolvendo significados profundos e simbolismo. Nós vamos ver mais adiante o que acontece. São considerados fenômenos que podem ser interpretados de diferentes maneiras, seja como mensagens divinas, arautos de eventos futuros, presságios, né? Ou subprodutos da atividade cerebral noturna. Dentro da neurociência, ela só coloca dentro da fisiologia. A neurociência, nessa parte, ela não acredita que esses sonhos possam ser sonhos proféticos ou mensagens divinas. Na filosofia ocidental, essa questão foi referida por Platão na sua obra Teteto e também na metafísica de Aristóteles. Então, muito lá atrás, nos primórdios, nós já tínhamos os filósofos falando sobre isso. Tendo recebido grande atenção de René Descartes, um grande filósofo, em sua obra Meditationes de Prima Filosofia, o argumento do sonho tornou-se uma das hipóteses mais proeminentes do ceticismo. E o argumento sugere que talvez estejamos num estado de sonho constante, em vez de numa realidade desperta. Não vou entrar no caso da filosofia, senão a gente fica, porque vai entrar num círculo, né? Então, se o princípio da doutrina espírita, né? Se eles dizem, o Kardec, né, pesquisou e escreveu lá, que nós somos, né, nós vamos sonhar, nós vamos dormir, que é um exercício para a nossa morte. Então, isso aqui encaixa bem certinho, não é mesmo? Porque aqui é a nossa morte, porque a nossa vida é lá do outro lado. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo diz que Jesus, né, falando uma certa vez com um rapaz que perguntou, mestre, o que eu faço para lhe seguir? Ele deixa tudo, né, e me segue. Ele disse, mas meu pai faleceu, eu tenho que enterrar ele. E Jesus disse, deixem os seus mortos enterrarem os seus mortos. Demorou muitos anos para eu entender isso. Mas como? Deixa os mortos enterrados? Mas eu estou vivo? Mas eu estou vivo aonde? No coração de Cristo? Ou eu estou vivo no outro lado? Ou eu estou vivo aqui? Porque nós existimos aqui. Nós dizemos, essa é uma existência, não é uma vida. A vida, uma só. Existências, muitas. Como colocado hoje no estudo, né, do Livro dos Espíritos, a pluralidade das existências. Muitas. E vamos lá. Dentro do argumento do sonho, que questiona a confiabilidade dos sentidos. Será que isso é real? Estamos na filosofia ainda. Ou isto é um sonho? É postulado que o ato de sonhar fornece evidência preliminar de que os sentidos não devem ser plenamente confiáveis.
O argumento sugere que talvez estamos num estado de sonho constante em vez de uma realidade desperta. E coloca também essas etapas, né, do sonho, que é sonho ou realidade. Como posso ter certeza de que existe uma realidade tal como a que eu percepciono? Poderei estar a viver num sonho, numa ficção produzida por alguém ou pelo meu pensamento? É tudo de se questionar, de se pensar e de refletir. Estamos aqui agora voltando com René Descartes, o filósofo que diz: todas as minhas sensações podem estar me enganando, como me engano quando sonho e acredito que o sonho é a realidade. O Stanislavski, um produtor, diretor teórico teatral, ele destacou a importância da interpretação simbólica dos sonhos. Ele considerava os sonhos expressões metafóricas de questões emocionais e psicológicas subjacentes. Assim, os sonhos podem ser vistos como uma linguagem simbólica que reflete as emoções e experiências mais profundas. Então, nós fomos e voltamos, nós trazemos o que temos no sonho e aqui ele tem uma linguagem simbólica. Então, como um diretor teatral, né, o que acontece lá no teatro? A gente interpreta, né, porque é dito que a nossa vida é um palco e nós estamos aqui simplesmente, né, atuando. Então, nessa existência eu vim como Sandra. Meu espírito era outro, o corpo era outro. E eu estou atuando nesse corpo, com essa família que eu vivo hoje, minha família de sangue, consanguínea, com a família do trabalho, com a família dos amigos, com a família aqui na Casa Espírita. Então, nós estamos atuando. Mas, voltamos novamente aos nossos estudos hoje, que foi um bom exemplo, né? De que maneira a gente vive. E por que a gente veio? Para a gente aparar as arestas. Então, de que maneira eu vou usar isso? De que maneira eu vou me melhorar para crescer? Porque nós chegamos aqui, uma tábua rasa, e foi nos acrescentado. Mas o espírito é velho. E a gente vai evoluindo, e a gente vai crescendo. Então, nós vamos trabalhando com essa personalidade, que dentro do teatro é dito persona, né? Que é a máscara que vocês veem, aquela máscara sorrindo e uma máscara triste, que lá no tempo, né, da antiga Roma, que eles usavam isso para o teatro, porque é onde a gente atua. E o nosso teatro da vida real, a gente atua também. Hoje, como pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas, de alguma maneira a gente está atuando. No Estudando a Mediunidade, o Martinhos Peralva, ele propõe a nós a seguinte classificação dos sonhos. O sonho comum, que é a repercussão das nossas disposições fisiológicas e psicológicas. O reflectivo, que é a exteriorização de impressões e imagens armazenadas no cérebro físico e no perispírito. E espíritas, que é a atividade real e eficaz do espírito durante o sono. Foi falado hoje de um exemplo da encarnação de Sigismundo. Então, isso tudo, o Sigismundo passou, né? E os pais deles também, eu não vou contar a história, e durante o sono, quando a mãezinha futura e o paizinho futuro estavam lá, na hora de dormir, o Sigismundo vinha com os espíritos que estavam me ajudando para falar, né, para tentar mostrar que aquele ali ia ser o pai. Não vou contar a história, é uma história maravilhosa. E o pai, muitas das vezes, quando via a mãe grávida ali, ele não tinha uma sensação não muito boa. Mas ele nem sabia quem vinha, porque não tinha aquela base espiritual, não tinha ainda o conhecimento, né, o estudo que a gente, né, aprende
quando a gente começa a participar do espiritismo, que a gente fez um contrato do outro lado, a gente vai receber esse filho, a gente vai estar nessa família, naquela outra, né, para a gente trabalhar aquilo que a gente fez em outra existência e aqui a gente vai melhorar. Então, em sonho ele vinha, né, e começava a trabalhar. E quando a mãe acordava, ela tinha a sensação, mas não sabia o que era. Então, esse é o sonho espírita que faz o espírito trabalhar isso. Um registro mais antigo de um sonho foi feito pelo rei sumério do Muzi por volta de 2500 anos antes de Cristo. Então já tem muitos mil anos atrás. O conselho da sua irmã, né, do rei, que aparentemente entendia mais do assunto, foi para que o rei se escondesse. E no relato dela ele escreveu: uma águia arrebata o cordeiro do curral, um falcão apanha um pardal em cima da cerca de cana. A taça está ao seu lado, do Muzi não está mais vivo. Então foi feita uma interpretação, porque naquela época eles tinham esses tipos de profetização. Esse aqui é o rei do Muzi. Então, havia isso. Isso muito nos acontece, às vezes nós temos uns tipos de sonhos assim, não é mesmo? Claro que não dessa... que vamos não sonhar desse tipo, né? Assim, com esse exemplo não muito positivo. Mas nós temos, às vezes, muitos sonhos que acontecem. E a gente pensa, nossa, o que aconteceu? Por que foi, né? Que interessante, eu sonhei com isso, aconteceu. Então, é bom a gente, né, dar uma estudada, dar uma pesquisada, trabalhar, porque médiums que todos nós somos, e a gente não pesquisa como é que a gente pode trabalhar esse tipo de mediunidade que nós temos. Por volta de 500 anos antes de Cristo, a rainha Maia, a mãe de Siddhartha Gautama, afirmou ter sonhado com um elefante branco ao seu lado, prevendo que seu filho se tornaria o Buda. Para Kelly Buckley, a autora de Big Dreams, The Science of Dreaming, of the Origins of the Religion, disse que esse tipo de manifestação é uma estrutura metafísica, que dentro do espiritismo a gente sabe que é metafísico, projetada para ajudar as pessoas a se prepararem para eventos futuros. O nosso evangelho é metafísico, a gente não entendeu ainda que está tudo ali, dizendo se prepara, lê, estuda, e a gente não se prepara, a gente não lê, a gente não estuda, e depois quando retorna vai ser um pouco mais difícil. Ela diz o seguinte também: fazemos isso o tempo todo quando estamos acordados. Temos a capacidade de premeditar coisas simples, como vai fazer frio no inverno, então é melhor guardar comida. Sendo que Kelly é americana, então lá tem mais neve do que aqui, e lá geralmente, né, tem que estocar comida porque a neve é muito alta. É a Rejane que sabe, né? Ela morou tantos anos na América, de neve de não sei quantos metros de altura, então tem que estocar porque não dá para sair de casa. Mas mais simples, a gente vê o céu carregado, e aí assim, vai chover hoje, vamos levar, especialmente aqui em Londres, vai chover, vai fazer sol, a gente já tem que sair preparado de casa. E assim também, né? Nos nossos sonhos, às vezes podem ter mensagens que nos auxiliem. E muitas vezes são só sonhos, restos do dia. Abraham Lincoln, para quem não sabe, ele era espírita, médium. Ele teve um sonho que declarou que tinha sonhos vívidos nas noites anteriores a qualquer acontecimento importante da guerra, como registrou um de seus colegas em seu diário. Certa vez Lincoln enviou um telégrafo para sua esposa pedindo-lhe que mantivesse as armas longe dos filhos, após um sonho perturbador. Ele teria também sonhado com um funeral na Casa Branca poucos dias antes de seu assassinato. Tem um livro que fala sobre isso, é muito interessante, que está aqui. Ele era espiritualista, espiritista, o Abraham Lincoln. A Annette, que o nome dela era Annette, né? Annette, não Nettie, ela que escreveu esse livro, e ele fala isso no livro, ela cita, né? Tenho sido controlado por um misterioso poder que não simplesmente a minha vontade.
Com frequência vejo perfeitamente claro o caminho a seguir, embora conscientemente não tenha suficientes fatos a apoiar minha decisão. E não me lembro de uma única vez os resultados não fossem satisfatórios. Abraham Lincoln, é a mediunidade dele. Se querem saber um pouco mais como ele era, como ele foi assassinado, como essa mediunidade, né, apareceu e como foi a construção da América, a construção espiritual da América, lê a trilogia do Edgar Armand, que o último livro, né, A Jornada dos Anjos, o primeiro é Exilados de Capela, Exilados por Amor, e A Jornada dos Anjos, que vai falar exatamente dessa parte que nós estamos vendo aqui, dos sonhos de Lincoln e um pouco mais, né, da constituição espiritual da América. Que é muito interessante, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo conosco hoje em dia. Não só na América, como repercussão no mundo inteiro. Não vou contar nada, mas a gente não para de ler quando a gente começa. Numa determinada passagem do Evangelho, Jesus destacou a maior responsabilidade que cabe a quem conhece o bom caminho. Ele afirmou que muito será pedido àqueles a quem muito foi dado. É a mediunidade. A respeito dessa afirmação, conta-se que certa vez Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, teve um sonho. Aliás, ele teve vários, mas esse é um dos sonhos, né? Em pleno processo de elaboração do espiritismo, estava, né, pesquisando o espiritismo, ele foi levado para o plano em desdobragens regenerativos na Terra, foram enviados, já vinham ser levados para esferas superiores. Kardec então pensava que ali estavam os algozes dos primeiros cristãos, que nada mais, nada menos que foi São Paulo, né, que na época, foi o Saulo quando era um doutor da lei. E a resposta também foi negativa. Perguntou então se eram conquistadores como Átila e Gengis Khan. Não, esses também estavam em caminho reto. À medida que cometiam erros em completa ignorância da realidade do espírito, a sua responsabilidade era menor. Então, quanto mais ignorantes somos, menor a responsabilidade. Aí a gente volta lá no começo, quanto mais é dado, mais será cobrado. Porque quanto mais a gente sabe, a gente não pode usar, né, desculpas para dizer que não entendeu. Kardec então perguntou quem eram os sofredores. O espírito luminoso respondeu que eles eram aqueles que estavam plenamente educados no mundo. Aqueles que conheciam os ditames do bem e da verdade viviam naquela região. Havia cristãos, especialmente infiéis de todas as idades. Embora conscientes da lição e dos exemplos de Cristo, decidiram entregar-se ao mal. Quantos cientistas, quanto dos nossos mais elucidados, inteligentes homens, englobando mulheres, né, quando se fala de homem, ser humano, né, usa do conhecimento, da inteligência para o lado do mal. Para eles, um novo berço na Terra foi especialmente difícil. Então, disse que Allan Kardec voltou ao seu corpo profundamente impressionado e depois procurou enfatizar na doutrina espírita a responsabilidade do homem quanto aos seus deveres. Então, esse sonho de Kardec foi um sonho revelador, mostrou para nós, para nos ajudar mais ainda dos nossos deveres. Quanto mais eu sei, melhor eu distribuir, melhor eu aplicar no bem, melhor eu servir. Nós não temos desculpas para tal. Nós temos uma preguiça mental, uma preguiça corporal de servir. Então, usando isso, ele conseguiu nos passar as mensagens que estão no Evangelho e no Livro dos Espíritos, aliás, no Pentateuco todo. Um outro sonho profético de Kardec, que ele estava doente, e ele então viu uma aglomeração de indivíduos numa rua conversando em grupo. E de repente,
ele viu num canto, numa parede assim de tijolos, uma inscrição em letras minúsculas, assim, brilhantes como fogo. Parecia que tinha pegado fogo naquela parede e estava escrito daquela maneira: descobrimos que a borracha que rola sobre a roda percorre 1 légua em 10 minutos, já que a estrada, né? Aí ali falava, né? Isso não fazia sentido. O que quer dizer isso, né? O espírito do Dr. Demer, que era o médico que acompanhava o Kardec espiritualmente, né? O que você viu no sonho não é uma daquelas imagens fantásticas causadas por doença, porque a gente, quando está doente, a gente tem sonhos, ou tem pesadelos, tem algo relativo com a nossa doença, ou que está acontecendo conosco naquele momento. Então, ele explicou que era uma manifestação dos espíritos encarnados. Então, o Kardec, naquela época, conseguiu ver, né, em sonho, espíritos encarnados de vários países estavam em sonhos, em reunião. Um de um país, um outro de outro país, se reuniram lá do outro lado, e Kardec conseguiu ver isso. Desculpa. Os que você viu estão ocupados, a maioria sem se conhecer, com invenções que visam melhorar os meios de transporte. Alguns pensaram na borracha, outros em outros materiais, mas o que é particular é que quiseram chamar a sua atenção como objeto de estudo psicológico, porque também naquela época Kardec estava envolvido com a revista Espírita Psicológica, que ela tem mais de 600 volumes. E é bem fácil, a gente pode achar na internet, através de PDF, sobre todas essas informações que a gente tem aqui. Então, para o encontro no mesmo lugar de os espíritos de homens diferentes que perseguem o mesmo objetivo durante o sono. E ao acordarem, cada um trabalhava em seu lado, aproveitando o fruto das suas observações. Então, um estava na América, o outro estava na Europa, num lugar da Europa, o outro no outro local, o outro no local, e se reuniram. Então, na Revista Espírita, em junho de 1866, chama Um Sonho Instrutivo, só que foi descoberta o pneu, foi a descoberta do pneu, e foi muitos e muitos anos depois que foi descoberto o pneu. Então, ele viu algo lá do futuro, porque naquela época de Kardec não tinha, né, a borracha, era aquela roda de ferro da carroça. Então, muitos anos mais tarde. Então, ele teve, então pode chamar então sonho instrutivo, né, e profético. Uma curiosidade sobre o significado dos sonhos, que pode advir da busca pela compreensão dessas experiências espirituais e do desejo de compreender as mensagens que podem estar contidas nelas. Nós somos curiosos, a gente quer saber o porquê, mas muitas vezes a gente não tem as explicações. Então, os sonhos podem trazer insights sobre a vida, orientações, avisos ou consolos do plano espiritual. Essa busca pelo significado dos sonhos reflete, portanto, o interesse em acessar uma sabedoria mais profunda que transcende a vida material cotidiana. Porque a gente sempre quer saber o porquê, né? Às vezes, sonhei com a vaca, vou jogar no bicho, né? Na cabeça, ou não sei o quê, né? Sonhei com isso, sonhei com aquilo. Então, vai que ganha, né? Mas não é bem assim. Sonhos e mediunidade. Os sonhos também podem estar relacionados à mediunidade. Também, claro, alguns médiuns têm sonhos muito reais e podem extrair deles significados pessoais. A mediunidade é uma faculdade que independe de crença, classe, cor, classe social ou nível socioeconômico, e já está estabelecido antes mesmo de o espírito encarnar. Quer saber mais? Vamos lá nos Mensageiros, né? De André Luiz, esse é o capítulo número 38. Então, todos nós somos médiuns, independendo. Não é porque é o mais rico, porque vai ter mais conhecimento. Não, a gente não precisa, isso já vem impresso no nosso perispírito, já na nossa plaquinha, no nosso chip que a gente já leva daqui. Por isso que se torna muito fácil, muitas vezes, quando a gente retorna, fazer algum trabalho, alguma arte, de alguma maneira se torna tudo muito mais fácil. Parece que a gente já fez aquilo antes, a gente ainda não tem a consciência, a gente não se lembra ainda. Então,
muito importante a gente estudar o Espiritismo, que ele vai dar muitas condições para nós, de nós nos entendermos. Como está escrito lá no Arco de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Vamos nos conhecer para a gente poder analisar primeiramente o que acontece conosco, para depois querer, né, aprender sobre o outro, ao invés de julgar e apontar o dedo. Dentro do sonambulismo e mediunidade, que também nós temos médicos sonambúlicos, que pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica. Ambos são fenômenos que muitas vezes são reunidos. No sonambulismo, o indivíduo age sob a influência do próprio espírito, durante esses momentos de emancipação da alma do sonâmbulo, porque é dito que quando nós vamos deitar, né, o espírito sai. A emancipação da alma, a emancipação do espírito. Porque o espírito não quer ficar grudado no corpo o dia inteiro. Ele quer sair dessa gaiola. Isso aqui é uma prisão para ele. Aí, como coloquei no começo, ele quer ir se unir aos seus afetos. Se eu, né, tive bons pensamentos hoje, eu tive bom trabalho, eu realizei bem, meu espírito vai para lá com aqueles meus afetos. E se eu fui não muito bem nesse dia, né, eu vou lá para o outro lado, né, que eu vou me encontrar com aqueles que usei drogas. Para onde é que eu vou? Eu vou me encontrar com os espíritos bons ou eu vou me encontrar com os espíritos não muito bons? Que eu digo, os nossos irmãozinhos sem luz. Então, é muito importante a gente se autoconhecer. Enquanto o sonâmbulo está em estado de lucidez, as suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seu conhecimento também é ampliado, pois sua alma fica livre para explorar outras dimensões. A pergunta do Livro dos Espíritos, número 408, às vezes parece que ouvimos dentro de nós palavras pronunciadas com clareza e que não têm ligação com o que nos diz respeito. Qual é a razão para isso? É fato, você pode até ouvir frases inteiras, principalmente quando seus sentidos começam a ficar entorpecidos. É às vezes um tênue eco do que diz um espírito que quer se comunicar com você. No item 409, outras vezes, num estado que não é totalmente adormecido, com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas menores particularidades percebemos. O que existe, o efeito da visão ou da imaginação? Quando o corpo está entorpecido, o espírito tenta se desprender. Ele quer sair. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, já seria um sonho. Então, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Por quê? Aqui é a nossa existência. A vida é depois. Então, espírito, perispírito e o corpo. É mais ou menos assim que funciona. Atraí, pois, bons espíritos, praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Então, nós vamos atrair para nós mesmos, durante o dia, o que nós vamos ter à noite. E isso vai ser sempre. Se eu entrar numa onda de energia, de nível de pensamento mais baixo, é para onde o meu espírito será levado. E se por acaso eu mudar essa frequência, ele vai ser mudado para um nível de energia de elevação melhor. Então, é mais ou menos como funciona o nosso pensamento, né? Através de ondas cerebrais, que a gente pode considerar alfa, beta, delta e teta, trabalhando os nossos neurônios. É como no rádio, né? Na parte da FM, como diz lá no Brasil, frequência modulada, né? Quando a gente procurava sintonizar no canal da nossa música, né? Então, quando a gente não
101,7, por exemplo, quando eu não chegava ali, chegava no 101,5, fazia um chiado. Isso é o chiado daquele pensamento que a gente está se conectando com não muito positivo. E daí, quando a gente colocava no 101,7, lineava, e daí a gente ouvia com clareza. E mais ou menos assim a gente pode trabalhar com as nossas ondas de pensamento e nos elevarmos. Estou tendo um pensamento negativo, está vindo algo negativo para minha mente, vamos fazer uma oração. Vamos melhorar para a gente sair daquilo ali, porque quando formos descansar, para a gente não ter os pesadelos, para a gente ter um relaxamento, para a gente conseguir realmente ter um sono produtivo. A pergunta número 412, a atividade do espírito durante o repouso corporal ou o sono pode fatigar o corpo? Pode, porque o espírito está preso ao corpo como um balão preso a um poste. Assim como o balão balança o mastro, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Duas pessoas se conhecem, podem visitar-se durante o sonho? Sim, e muitos que pensam que não se conhecem costumam se reunir e conversar. Você pode ter, sem suspeitar, amigos em outro país. É tão comum você encontrar amigos e parentes, pessoas que você conhece e pessoas que podem ser úteis para você durante o sono, que você faz essas visitas quase todas as noites. Nós estamos num outro continente, nós estamos num outro... Então, nós sonhamos muitas vezes com nossos afetos no Brasil, ou desafetos. Pode um homem, por sua vontade, provocar visitas espíritas? Ele pode dizer quando estiver prestes... ele pode, por exemplo, dizer, quando estiver prestes a dormir, quero encontrar-me em espírito com fulano esta noite, quero falar com ele e dizer isso? O que acontece é o seguinte, quando um homem adormece, seu espírito desperta e muitas vezes nada se dispõe a fazer o que o homem decidiu. Por quê? Sua vida pouco interessa ao seu espírito, uma vez desligado da matéria. Isto é, em relação a homens que já são bastante elevados espiritualmente. Outros passam pela fase espiritual da sua existência terrena de maneiras diferentes. Eles cedem às suas paixões ou permanecem inativos. Podem acontecer, portanto, quaisquer que sejam os motivos que o levem a fazê-lo, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas o simples fato de ele querer isso quando eu acordar não constitui motivo para que tal coisa aconteça. Se, como ele disse, for um espírito elevado, ele vai conseguir sim. Mas vai demorar para a gente chegar lá, né? Eu que me incluo nessa. Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida. Os laços antigos ou recentes de amizade costumam unir dessa forma diferentes espíritos que se sentem felizes por estarem juntos. Pelo termo antigos, devemos entender os laços de amizades contraídos em existências anteriores. Quando acordamos, mantemos uma intuição para as ideias que extraímos dessas conversas, mas permanecemos inconscientes da fonte de onde elas emanam. Então, muitas vezes, os nossos espíritos familiares, nossos filhos, amigos, eles vêm e nos passam alguma orientação, são os espíritos que estão nos acompanhando, os espíritos que estão nos cuidando, só que a gente não lembra. Mas a gente tem aquele pensamento que isso aconteceu, foi uma mensagem, foi algo bom, e eles estão sempre conosco. Poderia uma pessoa que pensava que um de seus amigos estava morto, sem que isso fosse verdade, poderia encontrá-lo em espírito e verificar que se ainda está vivo? Poderia, neste caso, ter uma intuição deste fato ao acordar? Como o espírito que figuras pode ver o amigo e saber o seu destino? Se ele não foi forçado por meio de provas a acreditar na morte desse amigo, ele pode ter uma premonição de sua existência, assim como pôde ter de sua morte. Nós estamos no tempo? Hã? Tá, vamos lá. Então, a análise dos sonhos pode nos trazer informações valiosas para o nosso autodescobrimento.
Há sempre um forte conteúdo simbólico em nossas percepções psíquicas que normalmente nos chegam acompanhadas de emoções e sentimentos. E ao despertarmos, nos sentimos envolvidos por essas emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva durante o sono físico. Pelo contrário, se as emoções são negativas, certamente estamos ligados a situações e espíritos inferiores. Já explicamos isso antes, né? Daí que precisamos adaptar nossas vidas aos preceitos espíritas, vivenciar o amor, o perdão, o altruísmo e nos habituarmos à oração e à meditação antes de dormir, para nos conectarmos com os bons valores e a harmonia superior. Assim teremos um sono reparador e sonhos construtivos. A oração é o contato mais doce e estreito entre você e Deus. Então, boa noite, bons sonhos. Muito obrigada. Foi no tempo? Os 5 minutos que ela viu. A espiritualidade não falha. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Obrigado a Sandra, obrigado aos nossos irmãos que nos assistiram através da internet. A nossa gratidão.